Ligado também aos combates, você tem a oficialidade da Marinha, percebendo que não tem mais condições de negociar, porque a própria abertura do bloqueio, de certa forma, desmoraliza um pouco o movimento, e eles acabam fugindo, pedindo, inclusive, refúgio em um navio estrangeiro, por acaso um navio português, né, esse navio que ia em direção ao sul. Esses indivíduos vão também nesse navio e, chegando no sul, desembarcam. E vão se dirigir exatamente para a região de conflito ali, que estava acontecendo no sul, como falamos, que é a chamada Revolução Federalista. O governo brasileiro ele vai estar extremamente insatisfeito com a situação, ao ponto de cortar, né, relações diplomáticas com o Estado português. Olha só que situação interessante. Isso está no contexto de um antilusitanismo que nós vivíamos nesse momento. Havia um certo olhar pejorativo em relação à figura do português. Em alguns pontos pela questão econômico-financeira, a inflação. Toda a inflação era associada aos comerciantes, e a maioria dos comerciantes no Brasil eram portugueses. Então isso tudo acaba construindo quase que ódio, né, aos portugueses. Um antilusitanismo muito forte. E que, nesse momento, coloca lenha na fogueira e faz com que o Brasil rompa relações diplomáticas com Portugal, porque, segundo o governo, eles teriam dado apoio a esse grupo revoltoso. Esse grupo se une à Revolução Federalista e o governo de Floriano vai atacar pesado a Revolução, mandando tropas que vão ter dificuldades, tá, para controlar o movimento. Não vai ser uma coisa fácil, não. Mas com grande violência de ambos os lados. Há denúncias de violência chegam à capital através dos jornais, como, por exemplo, a violência praticada na cidade de Desterro, na tomada de Desterro. A cidade de Desterro vai ser tomada com muita violência. Um dos principais nomes dessa tomada é um coronel chamado Moreira César, cujo apelido era o Treme-Terras. Ele gostava muito de anunciar sua chegada e praticar atos violentos que levassem medo. Então, muitas vezes ele chegava em determinada cidade e as cidades já estavam vazias, né? E a tomada de Desterro ela vai ser acompanhada de grande violência. Quando eu digo violência, não só a violência das batalhas, mas principalmente o fato de que, ao conseguir prisioneiros, esses prisioneiros são sumariamente executados. E executados de forma extremamente violenta, como através da degola. A degola passa a ser quase que uma moda no Brasil. Isso acontece tanto na Revolução Federalista, como também acontece em Canudos. Não é à toa que a degola acaba sendo o apelido de um mecanismo político, né, chamado Comissão de Verificação, que a gente vai estudar mais tarde. É uma metáfora que pra gente não faz muito sentido, mas naquele momento usar essa metáfora para esse mecanismo de controle político tinha um sentido tremendo para eles, porque eles viam essa questão da degola como algo muito presente no dia a dia da história dos jornais brasileiros, que noticiavam as revoltas e a repressão a essas revoltas. Bom, dominado pelo menos parcialmente dominado essa revolta, Floriano sai fortalecido. Floriano também tem uma grande preocupação em consolidar uma centralização política. E a centralização política vai se dar com o auxílio de um oficial, general, né, extremamente político, envolvido nas questões políticas, que é o Francisco Glicério. Francisco Glicério ele acaba fundando um partido, que é o PRF, Partido Republicano Federal, e esse Partido Republicano Federal, ele, de certa forma, era uma tentativa de centralizar a política no Brasil. Porque até então, o que nós tínhamos em geral eram partidos o quê? Partidos locais. Você pode ver o PRM, Partido Republicano Mineiro, o PRP, o Partido Republicano Paulista, né, o Partido do Rio Grande do Sul. Eram partidos locais, que representavam as oligarquias locais. A tentativa do Floriano é criar um partido que seja de interesse nacional, dentro da ideia de centralização. E aí ele acaba criando, né, esse partido ele vai dar um grande apoio à permanência de Floriano, vai permitir que ele permaneça até o final do governo. Vocês se lembram da aula passada que nós discutimos a questão constitucional, os limites constitucionais em relação à sucessão. Ele deveria organizar eleições e não permanecer no poder, mas ele permanece fortalecido por esse partido que consegue criar um certo consenso entre os próprios paulistas e ele acaba conseguindo permanecer. Bom, gente, dentro desse contexto se tem inclusive a sucessão presidencial. Embora não fosse de apoio total de Floriano, mas Prudente de Moraes é eleito em grande parte pelo apoio por esse PRF, Partido Republicano Federal, que consegue, é claro, Prudente de Moraes era paulista, mas eles costuram um acordo político que leva Prudente de Moraes ao poder. Não era, na verdade, o candidato de Floriano. Floriano pensava em outro nome. Tanto que na transmissão de posse, Floriano não participa, não vai. Tá? Ele depois vai dizer que não vai por medo de que houvesse um levante da tropa, então por questão de segurança ele prefere não ir. E aí começa o governo de Prudente de Moraes. Bom, gente, o governo de Prudente de Moraes, para falarmos do governo de Prudente de Moraes, eu gostaria de ler com vocês um pequeno texto, síntese, para vocês entenderem o que está acontecendo no governo de Prudente de Moraes. Vamos lá.